Existe um equívoco fundamental na maneira como a maioria de vocês navega pela experiência física, e é exatamente esse pequeno desvio de compreensão que gera a sensação de esforço, cansaço e repetição de padrões indesejados em suas vidas. Vocês foram ensinados, através de gerações de condicionamento social, a acreditar que a realidade é algo que acontece com vocês, e não algo que acontece através de vocês. Vocês costumam operar sob a premissa de que, para mudar o que sentem, precisam primeiro mudar o que vem lá fora. Vocês dizem a si mesmos que quando tiverem o dinheiro, se sentirão seguros. Quando tiverem o relacionamento, se sentirão amados. Quando a situação no trabalho mudar, se sentirão relaxados. Essa é a mecânica inversa. Tentar mudar a sua realidade física manipulando apenas as circunstâncias externas é o equivalente a ficar na frente de um espelho e tentar pentear o cabelo do seu reflexo, esperando que o seu próprio cabelo mude. Vocês sabem que isso é fisicamente impossível. O reflexo no espelho não tem vontade própria. Ele não tem capacidade de gerar nada. Ele apenas devolve o que é apresentado a ele. A realidade física funciona exatamente da mesma maneira. Ela não é a fonte da sua experiência. Ela é o resultado da sua experiência. Ela é o eco, não a voz. Para compreender como navegar nisso com a precisão de um engenheiro, precisamos desmontar a estrutura de como vocês criam a sua vivência, passo a passo. Tudo começa com o que chamamos de crença ou definição. Uma crença não é apenas um pensamento que você tem repetidamente. Uma crença é uma aceitação de algo como sendo a verdade. É a planta baixa da construção. A realidade física não pode lhe mostrar nada que você já não tenha definido como possível ou provável em sua estrutura interna. Se você acredita que a vida é uma luta, a realidade física, sendo um espelho neutro e obediente, deve organizar as circunstâncias, as pessoas e os eventos de forma a provar para você que a vida é, de fato, uma luta. O espelho não julga. Ele não diz que essa definição é ruim. Ele apenas diz que aqui está a prova física do que você acredita ser verdade. Aqui é onde entra o componente que muitos de vocês interpretam incorretamente: a emoção. Vocês tendem a categorizar emoções como boas ou ruins e tentam fugir das negativas e correr atrás das positivas. Mas, sob uma perspectiva mecânica, a emoção não é um prêmio nem uma punição. A emoção é um sensor. A emoção é um indicador físico de como a sua frequência atual está alinhada ou desalinhada com a sua verdade essencial. Imaginem um painel de controle complexo. A emoção é a luz que acende no painel. Se você sente medo, ansiedade, angústia ou dúvida, isso não significa que algo terrível está para acontecer. Significa apenas que você está filtrando a sua energia através de uma crença ou definição que não está alinhada com quem você realmente prefere ser. A emoção negativa é o choque mecânico entre a sua vibração natural de alta frequência e uma crença limitante de baixa frequência que você está segurando naquele momento. Portanto, quando vocês sentem uma emoção densa, em vez de tentarem se livrar dela ou se culparem por senti-la, a abordagem lógica é agradecer ao sensor por funcionar. O sensor está lhe dizendo, com precisão absoluta, que você está acreditando em algo que não é verdade para você. Por exemplo, se você sente ansiedade em relação a uma reunião de trabalho, a ansiedade não vem da reunião. A reunião é um evento neutro. A reunião não tem significado embutido. A ansiedade vem da definição que você atribuiu à reunião. Talvez você tenha a definição de que, se não for perfeito, será rejeitado. E se for rejeitado, sua sobrevivência estará em risco. É essa cadeia de definições que gera a emoção, não o evento externo. Ao mudar a definição, a emoção muda automaticamente, porque a reação mecânica ao novo conceito será diferente. Vamos aprofundar a metáfora para garantir que isso fique claro. Imaginem um projetor de cinema. A lâmpada dentro do projetor é a sua consciência. O filme que passa na frente da lâmpada são as suas crenças e definições.
E a tela onde o filme é exibido é a sua realidade física. Se vocês não gostam da cena que está passando na tela, não adianta levantar da cadeira, ir até a tela e tentar raspar a imagem com as unhas. Isso exige um esforço monumental e não altera o filme. Para mudar a cena, vocês precisam voltar à cabine de projeção e trocar o rolo do filme. Trocar a crença. No momento em que vocês trocam a definição interna, a imagem na tela é obrigada a mudar. Pode haver um pequeno atraso, como o tempo que a luz leva para viajar, ou o tempo para a inércia da cena anterior se dissipar. Mas a mudança é inevitável. A física desta realidade não tem escolha, a não ser refletir a nova definição. Mas como vocês aplicam isso na prática, numa terça-feira comum, quando as contas chegam ou quando alguém lhes trata mal, o primeiro passo é a pausa. Quando o gatilho externo acontece, a reação automática é baseada na crença antiga. Vocês precisam interceptar esse processo. Perguntem a si mesmos: em que eu tenho que acreditar para me sentir dessa maneira? Essa é a pergunta-chave. Para que essa emoção de medo ou de raiva seja uma reação lógica, o que eu estou assumindo como verdade sobre essa situação? Vocês descobrirão, quase invariavelmente, que estão assumindo que não têm poder, ou que são vítimas, ou que algo externo tem autoridade sobre o seu estado de ser. Vamos examinar a questão da abundância, pois é um tema recorrente. Muitos dizem que acreditam que merecem abundância, mas quando olham para a conta bancária e veem um número baixo, sentem medo. O medo é a prova de que a crença real, a que está operando no subconsciente, é a crença na escassez. Você pode dizer o que quiser conscientemente, mas a emoção revela a verdadeira definição ativa. Se você realmente acreditasse, com total certeza, que a abundância é natural e que o dinheiro virá, você sentiria medo ao ver a conta vazia. Não. Você sentiria apenas curiosidade sobre como a situação irá se resolver. Portanto, o medo não é o inimigo. O medo é o mensageiro que lhe mostra onde a sua crença está configurada. Ao identificar a crença na escassez, você pode escolher, racionalmente, que ela não lhe serve mais. Você pode substituí-la pela compreensão de que a sua segurança não vem do número no banco, mas da sua capacidade de gerar valor e de se conectar com oportunidades, que é infinita. Existe um detalhe técnico aqui que muitas vezes passa despercebido. É o conceito de eco. Quando vocês mudam uma crença profunda, a realidade física pode não mudar instantaneamente diante dos seus olhos. Existe um princípio de momento, ou inércia, na matéria física. É como um grande navio que desliga os motores. Ele continua avançando por um tempo antes de parar completamente. Muitas vezes, vocês mudam a sua vibração, começam a se sentir melhor, mas a realidade externa ainda mostra o padrão antigo por alguns dias ou semanas. O erro crítico que a maioria comete é olhar para fora, ver o padrão antigo e dizer: isso não está funcionando. No momento em que vocês dizem isso não está funcionando, vocês reativam a crença antiga e cancelam o progresso. Vocês precisam entender que o que estão vendo lá fora é apenas o eco das suas crenças passadas. Não é a realidade atual, é a fumaça deixada pelo trem que já partiu. Se vocês conseguirem manter o novo estado de ser, a nova certeza e a nova emoção, mesmo enquanto observam o eco antigo se dissipar, a realidade física inevitavelmente se curvará para corresponder à nova frequência. É uma lei mecânica, não um desejo místico. Outro ponto de confusão frequente é sobre a ação. Muitos pensam que, se a realidade é criada pela consciência, não precisam fazer nada. Isso é incorreto. A ação é a linguagem da realidade física. A ação é como vocês demonstram o seu nível de convicção na nova crença. Se você diz que acredita que é um excelente artista, mas nunca pinta, ou tem medo de mostrar sua arte, a sua ação, ou a falta dela, está dizendo ao universo que você não acredita nisso de verdade. A ação alinhada é aquela que surge da excitação, do entusiasmo.
Quando vocês agem a partir do entusiasmo, sem a insistência obsessiva em um resultado específico, vocês estão operando como um condutor perfeito de energia. A insistência no resultado específico é, paradoxalmente, o que muitas vezes bloqueia o resultado. Por quê? Porque quando vocês insistem que a coisa tem que acontecer exatamente da forma A, B ou C, vocês estão vibrando na frequência da falta daquela coisa. Vocês estão dizendo que precisam daquilo para estarem bem. E como o estado de necessidade vibra na ausência, o espelho reflete mais ausência. O estado ideal, o estado de mestre, é a preferência sem apego. Vocês podem preferir que um projeto funcione. Vocês podem preferir que uma pessoa haja de certa maneira. Mas se o seu equilíbrio emocional depende disso acontecer, vocês entregaram o seu poder. Vocês se tornaram escravos do reflexo no espelho. A liberdade e o verdadeiro poder de criação vem de decidir que vocês vão manter o seu estado de ser positivo e equilibrado. Não importa o que o espelho mostre. Ironicamente e mecanicamente, é exatamente quando vocês não precisam que a realidade mude para se sentirem bem, que a realidade muda mais rápido. Porque agora vocês não estão oferecendo resistência. Vocês não estão validando o problema com a sua atenção carregada de angústia. Vamos usar outra analogia para solidificar isso. Pensem num aparelho de rádio. Existem centenas de estações sendo transmitidas simultaneamente ao redor de vocês agora. Todas elas existem ao mesmo tempo, mas o seu rádio só consegue tocar uma de cada vez. O que determina qual música vocês ouvem não são as estações. É o sintonizador do seu rádio. Se vocês estão ouvindo uma música triste e querem ouvir uma música alegre, vocês não gritam com o rádio. Vocês não tentam desmontar o rádio. Vocês simplesmente giram o botão para a frequência onde a música alegre está sendo transmitida. Na realidade, todas as versões possíveis da sua vida já existem. A versão de você rico, a versão de você pobre, a versão de você saudável, a versão de você doente. Todas elas são frequências diferentes existindo agora, simultaneamente. O que vocês chamam de tempo é apenas o movimento da sua consciência através dessas diferentes molduras estáticas, criando a ilusão de movimento, assim como os quadros de um filme. Para mudar a experiência, vocês precisam mudar a frequência do seu sintonizador. E o sintonizador é composto pelas suas definições, pelas suas crenças e pelo seu estado emocional. Vocês frequentemente perguntam como saber qual é a crença limitante. É simples. Olhem para as áreas da sua vida que não funcionam. Onde há bloqueio, há uma crença limitante. Onde há fluidez, há uma crença alinhada. Se você tem ótimos relacionamentos, mas nunca tem dinheiro, suas crenças sobre relacionamento estão alinhadas, e suas crenças sobre dinheiro estão desalinhadas. Não é que você seja uma pessoa azarada financeiramente. O azar não existe como força independente. O que existe é uma definição subconsciente que diz, por exemplo, que dinheiro corrompe, ou que pessoas ricas não são espirituais, ou que é preciso sofrer para ganhar. Enquanto essa definição estiver ativa, o seu sintonizador está travado na estação da escassez. Mesmo que você ganhe na loteria, se o sintonizador não mudar, você perderá o dinheiro rapidamente para voltar a corresponder à sua frequência base. É por isso que mudanças externas, sem mudanças internas, são sempre temporárias. A proposta aqui é que vocês comecem a tratar a sua vida como cientistas, não como vítimas. Quando algo acontecer que vocês não gostam, não reajam com drama. Parem, observem, digam: que interessante, eu criei isso. Como eu criei isso? Que definição eu usei? Usem a situação como uma oportunidade de descoberta. Cada momento de desconforto é uma chance de ouro para identificar uma crença limitante e soltá-la. Uma vez que você identifica uma crença limitante e traz ela para na luz da consciência, ela muitas vezes se dissolve sozinha. Por quê? Porque as crenças limitantes geralmente parecem ilógicas quando examinadas conscientemente. Elas só sobrevivem enquanto estão escondidas no porão do subconsciente, operando no piloto automático.
Quando você olha para uma crença como eu, não sou digno de amor, e pergunta, isso é verdade? Isso faz sentido, lógico? A crença começa a desmoronar, porque ela não tem base na realidade da sua existência. Vocês são seres criados à imagem da própria criação. O valor de vocês é inato. Vocês não precisam fazer nada para serem dignos. Vocês existem, portanto, são dignos. A existência não comete erros. E sobre as interações com outras pessoas. Lembrem-se, cada pessoa no seu filme é também um reflexo de algum aspecto seu, ou está lá para lhe oferecer uma oportunidade de ver o que você precisa trabalhar. Se alguém é agressivo com você, essa pessoa está lhe oferecendo a chance de ver se você vai reagir com a mesma frequência de agressividade, ou se você vai escolher manter o seu estado de paz. Se você reage, você aceitou o convite para baixar a sua frequência. Se você observa e não se abala, você passou no teste. Você demonstrou para a realidade que aquela vibração não lhe pertence mais. E mecanicamente, se você não tem mais a ressonância daquela vibração, aquelas pessoas ou terão que mudar o comportamento em relação a você, ou terão que sair da sua experiência. Elas não conseguirão mais permanecer no mesmo espaço vibracional, assim como óleo e água não se misturam. Muitos de vocês se preocupam excessivamente com o como. Como vou conseguir o emprego? Como vou encontrar o parceiro? O como não é trabalho de vocês. O como é trabalho da inteligência maior, do universo, da estrutura sincrônica da realidade. O trabalho de vocês é o que e o porquê, definir o que vocês querem e por que vocês querem, e então, manter o estado de ser de como se aquilo já fosse real. Quando vocês tentam controlar o como, vocês estão operando com a mente física limitada, que só consegue ver o que está logo à frente do nariz. A mente superior, que tem uma visão panorâmica, sabe o caminho mais rápido, mais harmonioso e mais eficiente para entregar o que vocês desejam. Mas ela só pode guiá-los se vocês confiarem e seguirem os sinais de excitação e alegria momento a momento. A excitação é o fio condutor. A excitação é a tradução física da comunicação da sua mente superior dizendo, vá por aqui, este é o próximo passo. Mesmo que o passo pareça pequeno ou irrelevante, se ele contém excitação, ele é o caminho. Então, o convite prático é este. Pelos próximos dias, tentem não levar a realidade física tão a sério. Tratem-na como uma ilusão maleável, como um sonho lúcido. Quando a ansiedade surgir, parem e perguntem: que definição está gerando isso? Quando o obstáculo aparecer, sorriam e digam: isso é apenas um eco, eu já mudei a minha frequência. Testem a mecânica. Não acreditem cegamente. Testem. Observem como as suas mudanças de humor, quando sustentadas genuinamente sem a expectativa de manipular o exterior, começam a alterar a maneira como as pessoas respondem a vocês. Como as oportunidades aparecem do nada. Como os problemas se resolvem com facilidade surpreendente. A realidade é apenas um espelho. Sorriam para ele e ele não terá escolha a não ser sorrir de volta. Não esperem o reflexo sorrir primeiro. Sejam a causa, não o efeito. A sua vida é sua criação, em cada detalhe, em cada momento, em cada respiração. Você é o operador do projetor. Você é o diretor do filme e você é o ator principal. Assuma o seu lugar na cabine de projeção e divirta-se com a sua criação.